Bem, o meu tema aqui na SDI hoje é hipomineralização molar incisivo, que causa muitas dúvidas para os profissionais. Eu vejo que as pessoas ficam muito preocupadas, não é? E assim, além dos protocolos, o uso do ionômero de vidro, que eu acho que nessa fase de devolução de saúde, realmente é o melhor material. Bem, então, meu nome é Sandra Calil, para quem não me conhece, não é? Sou especialista em odontopediatria, mestre em materiais dentários, doutor em odontopediatria e pós-doutor em pediatria, além de professora dos programas de mestrado, pós-doutorado e doutorado em ciências da reabilitação e biofotônica. Então, olha só, se vocês quiserem fotografar, podem fotografar, tá bem? Hipomineralização molar incisivo é o termo que nós empregamos e utilizamos para denominar um defeito de origem sistêmica no esmalte dos primeiros molares, não é? E dos incisivos, onde hoje, não é? É associado aos molares permanentes e incisivos permanentes, onde hoje nós estamos questionando realmente se afetam outros dentes. Então, o consenso tem tido várias reuniões no grupo de HMI, justamente porque tem se observado que, além dos molares e dos incisivos, também tem outros dentes acometidos, não é? Em fase de formação, que é um problema para nós, não é? A HMI, quando ela é leve, tudo bem, mas a moderada e severa geralmente vem acompanhada de dor também, que aí nós temos que melhorar. Então, olha só, outra coisa importante, não é? Fazermos um diagnóstico diferencial. A confusão é muito grande com fluorose, com hipoplasias localizadas e com amelogênese imperfeita. E aí você vê muitas publicações com denominações incorretas em relação ao defeito de estrutura. Talvez aqui na tela, mas se vocês olharem ali, ó, no computador, dá para ver melhor. Também que está com um pouquinho de brilho, não é? É porque, na verdade, eu vou te dizer, essa última foto é antiga, que é de amelogênese imperfeita, de um caso meu de especialização. Então, veja, os defeitos de esmalte são é um problema que já comete há muitos anos e nos causa preocupação, porque geralmente compromete a forma, a função, vem acompanhado de dor e de comprometimento estético, que é um problema para as pessoas, não é? Porque geralmente afeta molares e incisivos. Não é? Então, assim, a diferenciação. As opacidades da HMI são demarcadas, enquanto que na fluorose elas são difusas. Não é? Além disso, na fluorose, na sua anamnese, ó, tá vendo? Fica aquele esmalte, geralmente quando é fluorose severa, muito esbranquiçado e com perdas de estrutura, meio pipocado. E a HMI, as manchas são diferentes, porque acomete quase metade da estrutura. Frequentemente, ela é confundida, não é? Com fluorose, hipoplasias e amelogênese imperfeita. E essa prevalência que aumentou varia de 3,6% a 25% da população mundial. É bastante gente. Não é? Para novos casos, você observa frequentemente. E eu creio que, claro que não é de hoje, mas talvez com o novo olhar que nós temos, a gente tem percebido mais, com certeza. Não é? Outra coisa importante, as hipoplasias localizadas muitas vezes são confundidas, porque a HMI ela pode ter hipoplasia ou hipocalcificação, mas a característica principal são os dentes que são acometidos. Aqui é uma hipoplasia, mas não é de HMI. Não é? Então, assim, você tem perda de estrutura, parece o incisivo de Hutchinson, né? Que você vê que os casos de sífilis também têm aumentado. E aqui é bem característico aquele dente em barril, também que há perda de estrutura. E no caso da amelogênese imperfeita, a amelogênese imperfeita afeta toda a dentição e sempre tem um padrão familiar correlacionado. Então, é importante na anamnese nós descobrirmos qual é o tipo de mancha que nós estamos nos deparando. E aqui na HMI, afetando os incisivos e os molares, tá bem? Observando que possivelmente no tecido já tinha o defeito na formação de esmalte, que se chama DMH.
Então, o paciente que tem DMH, depois nós mais para frente vamos ver, tem uma razão de chance 4 vezes maior de ter HMI. Então, a prevenção é muito importante. E também, olha, você vê que todo defeito de esmalte que vem acompanhado de dor, a maioria dos pacientes tem mordida aberta anterior, porque ele joga a língua para frente na tentativa de se defender frente ao processo da agressão. Se associa, daí todo mundo fala, puxa, mas por que meu filho nasceu assim? Ou por que esse defeito de esmalte está acontecendo? Então, a causa específica de HMI tem sido bastante estudada, mas geralmente, na maioria das vezes, está relacionada com alguma causa sistêmica, especialmente febres altas na fase de formação. Não é? Isso é difícil, não é o único fator. Por exemplo, se você mora perto de locais que sejam expostos a produtos químicos, também é uma preocupação. Parte de corantes, alimentos, tudo isso tem sido estudado. Até de alguns tipos de medicações, mas o que não pode falar, não é que a maioria das manchas é por causa de antibiótico. Você vê que a maioria dos cirurgiões dentistas, desculpa, ainda falam isso. Não dá mais para perpetuar essa informação. A não ser a tetraciclina, aquelas manchas acinzentadas, se discute muito, não é? Que haja alteração, mas é muito mais por conta da febre que altera a formação do odontoblasto, porque ela é mais sensível a alterações de temperatura. Então, esse é o motivo principal. Portanto, possíveis causas etiológicas, não é? Doenças respiratórias e complicações perinatais, baixo peso associado à falta de oxigênio, que vai ocasionar a hipóxia dos ameloblastos, desordens metabólicas de cálcio e fosfato e doenças sistêmicas da infância associadas à febre alta durante os 3 primeiros anos de vida. Não é? Aqui, olha. Autores sugerem que o risco da HMI pode aumentar na presença de doença celíaca, consumo de antibióticos e exposições à dioxina, também que é um poluente ambiental, que vai assim estar ou não no leite materno, tá bem? Então, estudo recente contrapôs essa hipótese, não é? Porque teve uma prevalência similar, não é? A outros estudos. Portanto, hoje, por enquanto, as possíveis causas são relacionadas a esses fatores. Não, há alguns tipos específicos, mas também a literatura não é clara em relação a isso, tá? Então, não é uma afirmação que dá para fazer, por exemplo, o antibiótico dá HMI, não é? Assim, uma afirmação que a gente pode fazer, a tetraciclina causa mancha acinzentada. Porque daí você não sabe, será que é o antibiótico ou será que é a febre alta? Então, se atribui muito mais a essa alteração por conta da formação dos ameloblastos. Mas é importante o que você está falando, porque realmente causa dúvida, não é? Então, o risco pode aumentar na presença de doença celíaca, aqui, ó, celíaca, consumo de antibióticos e essa exposição. Mas são sugestões, não é uma informação científica validada, tá bem? Então, não tem dados conclusivos quanto à etiologia. Não é? Contudo, fatores de natureza sistêmica vai interferir e as complicações pré-natais, daí sim tem mais assim, coerência, né? Quando vai interferir nessa parte. Ó, e o baixo peso também tem coerência em relação à estrutura. Tá legal? Ops. Então, os graus de severidade. Em relação à classificação, nós temos HMI leve, moderada e severa. A leve eu brinco que devia chamar filho de dentista, né? Que a maioria tem HMI leve. Então, essas opacidades, elas são localizadas, geralmente nas áreas que não tem muita tensão. A moderada já tem um envolvimento de cúspides e perda leve de substância e com sensibilidade. Geralmente você tem
os molares e os incisivos afetados de formas diferentes. E a severa, já uma deficiência mineral, você observa geralmente uma coloração marrom para castanho e grandes destruições, que é a PEB, não é? Que é Pós-Eruptive Breakdown, aquele esmalte que irrompe e já destrói, já nasce destruído, tá bem? Então, é comum que sejam menos afetados os molares por conta, não é? Aliás, os incisivos, eles são menos afetados que os molares porque não tem tanto esforço mastigatório, porque é um esmalte já que tem perda de minerais, então ele é desgastado mais facilmente. Por isso que nesse esmalte não é para colocar a broca. Aí o dentista vai lá, coloca a broca e cai num vazio, não é? Porque confunde com lesão de cárie. Então, são coisas inadequadas. Nesses dentes, não é para usar tanto o motor. E a resina composta não é o melhor material nesse primeiro momento. Ficou claro isso? Nós temos que trabalhar recompondo essas partículas minerais. Os molares, quando afetados, eles requerem, geralmente, quando é moderada e severa, tratamento. Não é? E vai ter, o profissional, muitas vezes em casos severos que não fazem prevenção, geralmente você tem uma exodontia associada ou uma endodontia. Então, é fundamental fazer prevenção nesses casos. E aí há confusão, porque a pessoa associa, ela primeiro faz o diagnóstico da lesão de cárie, mas não faz o diagnóstico de que aquela lesão de cárie foi por conta da HMI. Não é? Então, isso é super importante, porque você acaba, muitas vezes, dando um diagnóstico incorreto. Não é? Então, a severidade e a extensão vão variar de acordo com o indivíduo, podendo atingir um ou todos os primeiros molares permanentes. Em alguns casos, além dos defeitos em primeiros molares, podem haver opacidades nos superiores e inferiores. E quando é no inferior, muitas vezes pega até terço médio, que fica aquela mancha branca, né, que é muito difícil de remover. Então, o risco dos defeitos nos incisivos aumenta quanto mais os molares forem afetados. E o esmalte nesses dentes raramente tem perda de estrutura. Nunca vai afetar da mesma forma em todos os dentes. Quando tem um comprometimento maior de um lado, é menor do outro. Não é? E vice-versa em relação aos incisivos. Então, aqui, por exemplo, é uma HMI leve. Não é? Que tudo bem, se você fizer uma pequena microabrasão, ou aqui parece até um selamento biológico, não é? Que não, você pode levar a vida tranquilamente. Aqui, esse artigo é bem legal, é acesso aberto, é da Tuca, se não me engano, e da Rita. A Rita estava comigo lá no meu curso, agora na gestação à maturidade, onde você já tem um comprometimento estético e uma perda de estrutura. Se vocês puderem pegar esse artigo, ou se vocês me peçam, que já é antigo, tem 10 anos. Então, aqui no caso, as hipomineralizações e opacidades são defeitos qualitativos. Então, nós vamos ter, no caso, um esmalte defeituoso, mas não tem perda de estrutura. E aí a hipoplasia afetando de forma quantitativa. Então, sempre não esquece isso, porque quando tem perda de estrutura, é hipoplasia. Quando tem defeito, tem uma estrutura mineral com menos esmalte saudável, aí você tem uma hipocalcificação. E aí esse artigo, eu sempre cito este artigo que foi publicado na Journal of Dental Research, que é uma revista importante na área de odontologia, porque o paciente que tem DMH, que é o defeito no molar descido, ele tem uma razão de chance 4,4 vezes maior de ter o defeito no molar permanente. Então, se você faz um programa de prevenção já visando os decíduos, percebendo que tem o defeito, porque a maioria relata que é lesão de cárie, não percebe que é defeito. Não é? Então, você olha o paciente, olha, ele tem essa perda de estrutura, isso é uma hipoplasia, tá bom? Isso é uma hipocalcificação, várias hipocalcificações. DMH, com destruição por conta do esmalte defeituoso, não por conta da lesão de cárie. Então, é o inverso.
os molares irrompendo, já com uma HMI severa e uma HMI mais severa ainda com PEB. Isso é PEB, é Pós-Eruptive Breakdown. Já irrompe assim. Aí o cirurgião dentista fala, nossa, quanta lesão de cárie tem esse dente. E, na verdade, não tem nada a ver. Aqui é uma dentina que tem uma estrutura com uma coloração assim também, com um pouco de tecido amolecido, porque ele tem dor, retém biofilme, o biofilme faz uma degradação, e aí ocorre uma lesão de cárie associada. Tanto que o caminho é diferente. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Se você realmente não fizer nada, aí sim, vai dar uma endodontia. E a resina aqui não é o melhor material, porque, além de tudo, ele tem perda de dimensão vertical de oclusão. Então, pensando na hipomineralização molar e incisivos, os passos importantes. Ó, aqui é uma hipomineralização molar incisivo? Não. Aqui é uma melogênese imperfeita. Que aí o paciente que chega assim, você fala assim, credo, que horror, como deixou ficar assim? Mas, na verdade, esse paciente morre de dor. E aqui é uma melogênese imperfeita. Olha todos os dentes afetados. Então, quando afeta todos os dentes, é uma melogênese imperfeita, que é de caráter hereditário. Pode ser hipocalcificada, hipomaturada, mas essa gengivite, e aqui essa quantidade de cálculo é porque ele sente dor e porque a autoestima está baixíssima. Quem quer ter os dentes assim? Então, o dentista ele tem que motivar esse paciente, não afastá-lo da clínica. Porque tem muito dentista que não sabe nem por onde começar. A verdade é essa. Então, precisa avaliar o risco individual de cada um. Tem que parar de falar que a mordida está aberta porque chupou o dedo, ou porque chupou chupeta. Não. Porque jogou um beijo para alguém, né? Porque Ricardo Navarro. Então, aqui, ele joga a língua para frente para proteger da sensibilidade. Porque ele está assim, parece leve. Quando ele faz a abertura bucal, é severíssima a destruição nos molares, tá bem? Então, o risco individual de cada um. Outra coisa, avaliar a extensão da mancha. Essa mancha é mais fácil de remover do que essa. Tá vendo? Então, você apaga a luz do refletor e coloca o LED por palatal, para ver qual é a extensão da mancha e qual é a resolutividade que você vai propor neste caso. Alguns trabalhos, não é? E assim, a luz LED, aqui, por exemplo, é mais fácil. Porque aí você faz uma microabrasão, remove a estrutura escurecida e depois coloca a resina composta, porque já tem um defeito de estrutura, não é? Tá ficando claro assim para vocês? Então, esse passo a passo é super importante. Olha aqui, quando tem uma fratura, como você vê o esmalte defeituoso, não é? E aí, assim, olha aqui. Então, você tem que fazer a ligação nessa estrutura e ver a profundidade de acometimento. Tem alguns artigos que relatam, aqui é com QLF, não é? Não tem no consultório, mas com esse tipo de equipamento você tem uma profundidade maior no diagnóstico. Deu choque? E outra coisa importante. Eu vou ficar aqui. Pronto. Tá bom assim? E outra coisa importante, impacto estético. Porque aqui, por exemplo, é o impacto estético. Tá bom? Impacto estético, obrigada. Na fluorose, mas na HMI é a mesma coisa. Então, isso incomoda o paciente, principalmente o paciente jovem. Aqui não dá para ver direito, se vocês olharem ali dá para ver melhor. Esse caso é um caso meu de especialização. Eu tinha vários casos de mancha, porque era um assunto que sempre me interessava. E outra coisa importante, avaliar a oclusão. E aí, quando você coloca uma resina book fill, por exemplo, direto nessa estrutura, você está errando. Porque você ainda está... Ele já tem uma perda natural, porque irrompe sem esmalte. Aí você vai lá e coloca uma resina. Não pode ser assim, vai ter que levantar aos poucos. Tá legal? Aqui é o TechScan, para um sensor de análise oclusal, não sei se vocês já trabalharam,
que é mais fidedigno em relação às forças de trabalho, o que é que nós temos que fazer. Eu gosto também do registrado CLEAR, para fazer o registro de mordida. E os protocolos. Então, esse passo a passo é fundamental. Geralmente, esse paciente, ele pode ter acometido dor na articulação também, por causa da perda de estrutura que ele tem. Tá bem? Então, a decisão, esse trabalho, não é? É uma decisão baseada em evidências de pesquisa feita com os profissionais. Então, veja só. Olha só, quando eu tenho uma HMI leve, ou eu uso só o verniz de flúor, ou acompanho, no máximo, selo com ionômero de vidro, em alguns casos, selam com um cimento selante à base de BGMA, tá bem? Então, a maioria usa verniz de flúor. Eu prefiro não selar e induzir o selamento natural do que colocar um selante e ficar com micro-rachaduras no selante, tá bem? Então, é muito importante nós fazermos essa diferenciação. Aí, quando eu já tenho uma HMI moderada, aí já aumenta, tá vendo? Vem 58% cimento de ionômero de vidro. E aí já diminui o verniz de flúor. E aumenta a resina composta. Mas a opção principal, adequada, é o ionômero de vidro associado aos vernizes. Então, e aqui, quando eu já tenho... tá vendo que a cavidade é diferente? Quando é bem típica de HMI. Portanto, a classificação de Black, né? Tá tudo bem aí? Tá? Esse horário está todo mundo cansado já, né? A classificação de Black não se encaixa aqui. Aliás, não se encaixa mais, né? Nós temos que avaliar por faces. Então, pega aqui, não é? Que tem um esmalte defeituoso e 76,9% usa o ionômero de vidro. Aqui já tem uma perda de estrutura maior, não é? Já diminui um pouco a porcentagem do ionômero, mas eu acho que ainda é o melhor material, não é? Aqui, quando já tem uma cavidade maior, uma perda mais acentuada, já aumenta um pouco a quantidade de resina composta. Isso é o que a literatura diz, mas eu penso que sempre o ionômero de vidro você espera desgastar, depois coloca a resina composta. Quer que eu volto? Não? Então, o que nós preconizamos atualmente? Pautado, então, na mínima intervenção e na prevenção. A prevenção vai me acompanhar sempre. Quem me assistiu esses dias aí já sabe, não é? Porque não tem outro jeito, não tem, tá? Quer que eu volte? Eu volto. Não tem problema. É a minha última apresentação. Então, aqui, a prevenção, a mínima intervenção e, o mais importante, os controles periódicos. Não tem sucesso sem controle. Porque quando o paciente vai para a casa dele, aí já não depende mais de nós, não é? Não tem tanto controle em relação. Então, essa parceria entre o paciente, não é, e nós é muito importante. Ele tem que acreditar em você, ele só acredita em você quando você tem segurança em passar o que você está aprendendo. Bem? Então, nos casos de HMI ou MH, não é, que é Molar Incisor Hypomineralization, nós temos, como primeiro passo, porque então assim, HMI leve, nós vamos fazer o protocolo dos vernizes. Eu intercalo verniz de flúor e clorexidina e vamos empregar um creme dental à base de fluoreto de amina, tá? Que foi o que nós falamos. Agora, quando o paciente já sente dor, eu tenho que partir... O que a maioria das pessoas faz? A maioria pede para usar um creme dental dessensibilizante, não é verdade? Só que não vai resolver. Então, esse artigo pontua legal porque você divide a HMI em leve, moderada e severa e o critério para diagnóstico, quando tem a opacidade, que nós já mostramos, a PEB, que é Post-Eruptive Breakdown, e quando tem algumas restaurações atípicas. Se você não fizer prevenção, as exodontias muitas vezes já podem estar ligadas à HMI. Com isso, logicamente, prevenção das lesões de cárie da PEB, não é, que é Post-Eruptive Breakdown, e fazer as indicações, no caso específico, de procedimentos restauradores, além da manutenção preventiva.
Olha lá. Então, já está vendo o design daquele artigo? É bem específico. Aqui, de acordo com a literatura, que nós corroboramos também, coloque o número de vidro. Só que está vendo aqui? Qual que é o problema? O dentista vai lá e põe o motor. Não coloquem o motor. Geralmente eu limpo, porque aqui é uma estrutura desorganizada. No caso específico, tem vários caminhos, não é? Mas o motor não é o melhor deles. Eu uso o Papacari para limpar, porque ele não vai agir na estrutura que não está com tecido cariado. E depois eu limpo com digluconato de clorexidina e coloco ionômero de vidro. Olha só, já tinha DMH. Está vendo o desenho da cavidade? Então, isso é importante, vocês entenderem o diagnóstico, tá? Cor não é mais critério de presença ou ausência das consequências da doença. Pode estar escuro, pode estar claro, porque isso aqui é uma reação típica de uma reação química de Maillard. Já ouviram falar nisso? Que é o contato da dentina com a molécula de açúcar. Então, ela escurece. Ela vai escurecer de dentro para fora e de fora para dentro. O que eu tenho que perceber se tem tecido infectado ou não. E tem tecido infectado, que deve ser removido, porque é um tecido já que não é passível de remineralização. Aqui, por incrível que pareça, a cavidade é ampla, parece que tem uma lesão de cárie enorme, mas não tem lesão de cárie aqui. Aqui é só vedar, né? É só fazer um aconchego para essa polpa aí. Eu uso. Eu vou mostrar. Melhor. Porque tem uma ação anti-inflamatória local, tanto da papaina como do laser, né? Porque ele vai modular o processo inflamatório. Então, aqui esse artigo da Soraya, que é de 2019, eles constataram a presença de sensibilidade em HMI moderada e severa, tá bem? E por que ocorre a sensibilidade? Não é porque há uma pressão, não é que a teoria hidrodinâmica dentro dos túbulos dentinários. A dentina está exposta, então o paciente sente dor. Além de tudo, ele não tem nada de camada de proteção. Portanto, eu vou trabalhar no meu protocolo com um mecanismo misto. Não é? Ao invés de já indicar um creme dessensibilizante, eu trabalho uma ação neural, não é? E depois uma ação obliteradora, não é? Justamente para fazer o tratamento dessa hipersensibilidade. E aí, assim, nós vamos trabalhar na ação neural, que é o nitrato de potássio ou laser de baixa potência. Como minha linha de pesquisa eu trabalho muito com laser, a minha opção número 1 é o laser de baixa potência, tá bem? E depois disso, que eu vou fazer uma ação neural para minimizar essa sensibilidade, eu já vou trabalhar com agente obliterador. Então, eu já aplico, no caso, eu prefiro os vernizes e já vedo a cavidade com cimento de ionômero de vidro. Eu aplico faço uma aplicação de laser sem o material, depois vedo, já aplico verniz e na próxima sessão faço mais uma sessão, aí já vedado, não é? Mesmo nos mesmos pontos que eu vou mostrar para vocês, tá? Os agentes, para vocês não esquecerem. Nas pontas, nós temos os agentes de ação neural, que é o nitrato de potássio e, no caso, a laser terapia, tá bom? E depois, no meio, não é? Nós temos os agentes obliteradores, onde nós vamos trabalhar mesclando essas duas tecnologias. Tudo bem? Posso passar? Tá. Então, aqui é o protocolo preconizado pelo Paulo Vinícius. Nós mudamos um pouquinho, porque aqui é mais para a dente anterior, onde nós vamos fazer duas sessões, como eu disse, eu já mostro os pontos, tá? Duas sessões. Só que nessa minha sessão, diferentemente desse protocolo, eu aplico laser, não é, para fazer a diminuição da dor, e já aplico o agente obliterador, não é? Que daí eu aplico verniz associado ao cimento de ionômero de vidro. E aí, quer ver? Posso passar? Tá. Querem fotografar? Pode fotografar.
Só um pouquinho. E aí, depois disso, eu já vou implementar o meu protocolo preventivo. Já mostro os pontos de laser, porque, ó, gente, isso aqui não dá para fazer se o paciente tiver dor. Então, no protocolo preventivo, que eu uso em todas as ações, você vai fazer a profilaxia 1, com jato de glicina ou hidroxiapatita, e a profilaxia 2, tá? Só que se o paciente tiver dor, esquece. Por isso que eu faço antes o protocolo dessensibilizante. Ficou claro isso? Ótimo. E aí, o creme dental que eu recomendo, porque você tem a Elmex laranja e a Elmex verde. A verde é a dessensibilizante, mas eu indico a laranja, tá? Porque eu não quero ter uma obliteração dos túbulos dentinários antes, eu quero ter depois. Então, eu vou intercalar o verniz de flúor ou o verniz de CPP-ACP, que é a proteína extraída do leite. Não dá para usar em paciente que seja alérgico à proteína do leite, e o verniz de clorexidina, que é 2% de clorexidina com xilitol. Então, aqui, escova extra macia, sejam gentis, não é, com essa superfície, com o creme dental à base de fluoreto de amina, associado ao uso do fio dental. Quer que eu volte? Eu volto. Nada. Aí depois, eu aplico, né, ó, tá vendo? Esse é o dessensibilizante, é o verniz de flúor e clorexidina. Então, eu fiz o laser e o nitrato, ou o nitrato de potássio. E depois apliquei o verniz de flúor, não é? E vedei a cavidade. Depois eu vou continuar com o meu protocolo, tá bem? Porque o meu protocolo dos vernizes de flúor e clorexidina são 6 meses. Uma vez por mês, cada verniz. Você vai ver que cada vez mais vai diminuindo a sensibilidade. E aí eu já indico a escovação com creme dental à base de fluoreto de amina. Então, eu intercalo. Ó, tem vários vernizes no mercado. E de clorexidina só tem o Servitec, que não vende mais no Brasil, e o verniz, que se chama verniz da fórmula e ação. E aí eu potencializo a ação remineralizadora. Ou seja, eu dou para os pais aplicarem os cremes remineralizadores uma vez por dia, durante 30 dias. Tá bem? Então, eu posso fazer, aqui é a panelinha da tia Sandrinha, eu dou 4 colherinhas na panelinha para aplicar com cotonete. Geralmente, eu mostro o paciente com cotonete preto, não é? Porque eu quero mostrar a quantidade que eu vou recomendar. Porque para esses 30 dias, tem que dar essas 4 colheres. Ficou claro? Tá bem? Tá legal? E aí, assim, a Nanopen, infelizmente, saiu do mercado, tá? Eu trabalho muito com a Climpro 5000, que é a base de tricalcifosfato, a MI Peixe, que é a base de CPP-ACP, que é a caseína fosfopeptídea, e a MI Peixe Plus, que além da CPP-ACP, tem o flúor na composição. E a Remind Pro, que é um creme remineralizador à base de hidroxiapatita e xilitol. Tá bem? Então, nós estamos na era da nano-odontologia. Cada passo desse que vai diferir e vai dar resultado positivo no seu tratamento final. Uma outra coisa que nós empregamos, não é? É o Rivestar. Não sei se vocês já usaram aqui da SDI, que são nanopartículas de prata, onde você tem a nanopartícula de prata associado ao fluoreto de sódio e ao flúor. Acho que é fluoreto de sódio. Espera aí que eu... Ó, então, é bem simples. Agora, a SDI, antes tinha esses 2 frasquinhos, você tinha que manter na geladeira. Agora, eles estão trazendo num formato, que são 2 frascos. O prata, como já diz o frasco, é onde tem as nanopartículas de prata. E no verde, você tem o iodeto de sódio, não é? E as partículas de flúor. Então, a hora que você aplica nessa parte que está sensível, você tem uma redução dessa sensibilidade. Ó, tá vendo? E assim, as nanopartículas de prata têm sido super estudadas, não é? Têm sido bastante estudadas. Inclusive os cremes dentais com nanopartículas de prata, tá bom? Por causa da ação e da precipitação. O diaminofluoreto de prata, o sanforide, já ouviram falar, né? Que é
para você paralisar a lesão de cárie, que se usava muito, ainda se usa muito no serviço público, como as partículas são maiores, ela escurece a estrutura. Então, essa precipitação faz com que haja uma precipitação menor, tá legal? Então, aqui alguns casos, tá vendo essa mancha branca? Tá vendo? Ó, olha por ali se vocês acharem melhor, que aqui está um pouco estourado. Eu aplico, não é, com o pincel cinza, a prata, e depois eu aplico o iodeto de potássio, que fica como se fosse uma nuvem, e aí você vai friccionando até com que ele fique transparente. Olha lá, olha a diferença, tá vendo? E aí você paralisa essa estrutura. Depois que paralisar, aí aqui você pode fazer uma microabrasão. Ó, um outro caso mais ousado, tá? Toda vez que você fizer o rompimento, você mistura, não é? Então, agora não vai ser mais assim, vai ser a gota, não é? Você aplica aqui, fricciona bem na superfície. E depois, aqui, ó, prata, iodeto e fluoreto. Você vê que eles são até mais ousados, ó, em lesões até em nível de dentina, tá bom? Mas isso ajuda demais também a minimizar a sensibilidade. Olha como ficou. Ó, tá vendo como precipita na entrada? Então, para os casos de HMI que não tem esmalte, é um resultado bem efetivo. Tá legal? Olha, assim, que tipo de HMI é essa? O que vocês acham? Vocês classificariam como? O molar parece até severo, o incisivo menos, mas aí é de moderado a severo mesmo, tá? Você vê que na dentição decídua não tinha, mas a dentição permanente tem. Não é? E aqui é bem característico, ó, afetou bem na faixa. Olha essa mancha, não é? Chata de remover. Então aqui, ó, DMH, PEB, não esqueçam disso, tá bom? Vocês vão lembrar de mim. Esse caso é aquele, tá? Olha só, como engana, como afeta levemente os incisivos. Então, aqui, uma mordida aberta, essa mancha de hipocalcemia. Olha a retenção do biofilme. Por isso que não dá para dissociar. Então, meu protocolo, primeiro, para dessensibilização, é utilizar o laser de baixa potência, comprimento de onda 808 nanômetros, aí 1 joule por ponto. Ó, na parede pulpar, na ponta de cúspide e na face vestibular, para minimizar a sensibilidade. Aqui são 2 lasers que têm uma potência de 100 miliwatts, então 1 joule por ponto significa 10 segundos por ponto. Aí o outro protocolo, olha só, já na DMH eu tenho uma lesão de cárie associada, não é? Então aí, aqui no caso que você me perguntou, que eu usei o papacária associado a um corante mais escuro. Não é? Que esse corante aí vai ser sensível à luz. Ou eu posso utilizar o Quimiolux embaixo, só na parede pulpar, porque aqui que eu vou fazer? A remoção seletiva do tecido cariado infectado ao redor das vertentes das cúspides, deixa a parede pulpar. Depois que eu fizer essa remoção, aqui, o primeiro estudo que nós fizemos, eram 5 minutos, agora a gente só irradia 60 segundos. Então, você vai aqui trabalhar com laser vermelho, no comprimento de onda de 660 nanômetros, e vai irradiar por 60 segundos, ou seja, 6 joules, tá bem? Isso dá muita diferença. E aqui, os selantes terapêuticos, que hoje... Você falar assim para mim, esse trabalho da Rita, não é? Eles fizeram uma comparação entre os vernizes e os selantes. E não teve diferença, tá? Agora, se houver cavitação, eu posso usar. Mas se eu for selar, eu prefiro já selar com cimento de ionômero de vidro. Porque depois ele vai desgastar, aí eu complemento com resina composta. Tá bem? Então, assim, no caso, eu tenho vários ionômeros no mercado. Não é? Não, o ionômero, eu trabalho ou com um quimicamente ativado pó e líquido com partículas de zinco, que aqui, por exemplo, é o íon Z, não é? Então, assim, por que o instrumento de ionômero de vidro? Primeiro, porque ele tem uma adesão química
realmente um mecanismo de quelação ao esmalte e à dentina, apesar de ser uma adesão fraca. Libera e incorpora fluoretos. Eu tenho um coeficiente de expansão térmico linear semelhante ao do dente. E é o único material com capacidade de autoadesão. E outra coisa importante, não precisa mais fazer o pré-tratamento da superfície, tá? Onde você só vai colocar o ionômero de vidro direto. Ó, então, esse artigo também é um artigo legal, porque o que acontece? Nesse tipo de cavidade, muitas vezes o ionômero ele pode descolar. Então, é melhor trabalhar com o ionômero de vidro reforçado. Nesses casos, o Riva Light Cured, né, que é com resina na composição, é super bem indicado. Né? Então, você coloca de uma vez só. Vocês já trabalharam com o Riva ou não? A maioria sim, né? Então, põe no misturador a cápsula. Agora, eles vão mudar a cápsula. Então, vai ficar mais fácil de apertar, tá? Que isso era uma coisa para nós mulheres, que você sempre precisava do jeitinho, né? Então, isso vai melhorar bastante. Vai ajudar mais ainda. Então, assim, o ionômero, você não precisa tirar ele inteiro, tá? Tudo bem, teve uma fratura, e depois você complementa com resina composta. Ou com cimento de ionômero de vidro. Então, aqui eu posso fazer, ó, aqui uma HMI é leve, não é? Onde você pode aplicar um selante resinoso. E aqui também um selamento com ionômero de vidro, tá bem? Então, a maioria nós fazemos com selante assim, um ionômero de vidro. E com Riva Light Cure, que eu gosto bastante de trabalhar. Né? Onde você faz, já com a cápsula, essa seringa nova. É outra coisa, avisa o paciente que tem 3 cliques, tá bom? Porque quem trabalha com criança, ele pode assustar. Tá? Então, não precisa mais fazer o pré-tratamento da superfície. Aí você já insere a cavidade. Olha lá, os casos com DMH é simular. Eu fiz você faz, coloca em torno de 10 segundos para fazer a mistura. E depois você, tá vendo aqui? Eu só removi ao redor das paredes laterais da cavidade, tá? Onde tinha tecido infectado. E já coloca. Tá vendo? É fácil, porque daí a consistência que ele fica, você tem uma resolutividade boa. Tanto é que agora as outras empresas, pelo sucesso que o Riva faz, estão trazendo outros ionômeros de vidro em cápsula. Não é? Olha lá, tá vendo uma cavidade? Aqui eu só limpei com o Papacari. Ó, a dentina afetada. E insere o ionômero de vidro. É tão simples de trabalhar, tão fácil, né? E ainda não tendo que fazer o pré-tratamento com ácido poliacrílico, você diminui mais ainda, não é? E aí as estratégias que nós temos em relação à remoção. Não é? Aqui, uma revisão sistemática mostrando, sim, não é? Que no caso da HMI severa, a chance de ter lesão de cárie, logicamente, é maior, tá bom? E aí, assim, uma outra coisa, que é o senso de coerência. Os pais que são mais positivos, não é? Eles têm chance de entenderem melhor, incorporarem melhor essas terapias de prevenção, tá? Porque aqui tem a lesão de cárie, mas o problema principal é a HMI. Lembra aquele design que tá claro. Né? E aí você vai lá, pum, coloca o motor, já manda para o endodontista. Então está errado fazer isso, tá bem? Nós temos que remover ao redor das paredes laterais da cavidade. E aí os caminhos são vários, porque aqui eu tenho uma cavidade clássica de HMI nos 2 dentes, nos 2 molares, o primeiro e o segundo, tá bem? Com características diferentes. Então, eu posso fazer isso com as pontas, não é? Já trabalharam com as plastic burns, que são as pontas plásticas, com instrumentos manuais, que aqui não é a melhor solução, porque o limiar entre a cura e a iatrogenia é muito perto, não é? Com a remoção química e mecânica, com os lasers e com a terapia fotodinâmica. Então, os caminhos são vários, não é? Geralmente, você acaba fazendo um capeamento pulpar indireto. Hoje, nós fazemos em uma sessão, não é? Que é a remoção seletiva do tecido cariado. A stepwise excavation, a gente faz menos, né? Então, olha só aqui. Uma lesão que é uma lesão de cárie oculta, que engana a beça, não é? Onde aqui a polpa está te dando tchau, nós colocamos, não é? Aqui são os parâmetros com laser da DMC e da MMOtics.
o papacari já com o corante, removemos raspando ao redor das paredes laterais da cavidade, olha aqui, mostrando que não degrada colágeno, e aí colocamos o laser, uma potência não, 6 joules, alguém aqui trabalha com laser? Né? Você coloca 6 joules, que são 60 segundos, e pronto, não mexe na parede pulpar. Não esqueçam isso, tá? Porque senão você vai expor a polpa. Não é o que você viu como a polpa estava próxima? Nós temos que dar chance para que haja o processo de reparação. E aí o melhor material nesse caso são os cimentos de ionômero de vidro. E olha, eu adoro esse esquema porque mostra bem, porque o dentista ele vai até aqui, ó. E a soft dentina, que é o que nós preconizamos. Não é? E aqui você vê. Esse artigo eu gosto bastante dele mesmo, porque já está trabalhando com matriz de colágeno, não é? Matriz de extrato de dentina, onde você vê essa degradação. Não é? E para muitos, aonde nós deixamos, ainda tem lesão de cárie. Mas aqui é uma dentina afetada. Se você remover aqui, você vai expor a polpa. Tá legal? Então, aqui nós trabalhamos com ionômero reforçados com partículas de prata ou com ionômeros em cápsula, tá vendo? E nesses casos, eu coloco a biodentine ou coloco o hidróxido de cálcio, ou MTA, tá? E aqui, ó, por exemplo, em outros casos, aqui um capítulo que publiquei com o papacari. Então, essa associação às evidências científicas do gel. Deixa eu ver como está meu tempo. Ah, que horas são? Meu relógio acabou a bateria. Que horas são, por favor? Tá, já estou acabando, tá? Então, olha só, esse dente com HMI, estão vendo? Olha só a perda de estrutura e a lesão de cárie. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver melhor, tá bom? Olha lá. Então, aqui eu coloquei o gel, amoleceu o tecido cariado infectado. Essa é uma característica que você fala, nossa, mas é bem típico de uma dentina que é passível de remineralização. No caso aqui, nós trabalhamos com a biodentine, já trabalharam? Que é um material bioativo. O pó vem aqui, o líquido com acelerador de presa. Você coloca... A biodentine você pode deixar em contato com o meio bucal, tá? Mas eu prefiro deixar o cimento, ó, de ionômero de vidro aqui. Isso é uma dentina afetada, tem que avisar que você fez a remoção seletiva, tá bom? Ó. E depois com o cimento de ionômero de vidro. Eu já deixo um pouco mais baixo, porque depois que eu terminar a fase de devolução de saúde, eu já complemento com resina composta, sem utilizar o motor. Tá bem? Olha só um outro, com HMI. Prisma de esmalte sem suporte. Então, tem que tirar esses prismas de esmalte sem suporte. Pode ser com um Rollenbeck afiado. Olha que tecido contaminado. Não dá para deixar assim. Tá bem? Pós-remoção seletiva do tecido cariado. Aqui nós trabalhamos com a biodentine também. Aqui você tem que colocar no misturador por 30 segundos, que é esse misturador da SDI, aquele lá, tá? Pode ser outro, se vocês tiverem outro. Mas, ó, eu poderia ter colocado, tá vendo? A polpa ela fica mais suave por causa da composição e da bioatividade do material. Vedo com ionômero e depois restauro com resina, tá bem? Olha lá, muito próximo à polpa. Mas vamos dar uma chance para ver o processo de reparação, tá bem? Então, aqui, só para nós terminarmos, olha lá, em relação ao tratamento, né, de dentes anteriores, eu posso fazer o clareamento, microabrasão e o infiltrante. Na severa, o tratamento da hipersensibilidade, que é aquele protocolo que eu mostrei para vocês, mais o selamento com ionômero de vidro e o clareamento mais a microabrasão. Aqui nesse caso, só o clareamento às vezes ou só a microabrasão não vai resolver. E facetas em resina ou cerâmica, dependendo do caso, tá bem? Deixa eu... Então, a microabrasão, os materiais para microabrasão, já estou acabando, tá? Olha lá. Então, esse caso eu gosto de mostrar ele porque é o tipo de mancha que você não consegue só remover, não é?
com a microabrasão. Então, foi um caso de sucesso. Está vendo a mancha aqui? Uma hipocalcificação e uma mancha acastanhada no meio. Olha como ficou. Não é esse caso que nós fizemos. Aqui você podia usar o infiltrante, mas nós utilizamos o sistema adesivo. E o controle de 12 meses. Esse caso está publicado também, tá bem? Então, esse caso, por exemplo, precisa ver se o paciente respira pela boca. Porque se ele respirar pela boca, esse esmalte vai estar sempre desidratado, tá? E aí você pode usar também os infiltrantes, não é? Junto ao invés do sistema adesivo, tá bem? Que é aqui o sistema Icon, não é? Só para eu finalizar, onde você faz a utilização do ácido clorídrico, no caso, depois lava, aplica o etanol para desidratar a mancha e depois aplica o infiltrante por 3 minutos de forma homogênea, fazendo depois a fotopolimerização. Ficou claro isso para vocês? Olha lá como ficou legal. Se precisar ou não, depois aí você complementa com resina composta. Tá legal? Ó, e aí a paciente vai sorrir bem melhor. Ou então você faz essa associação de técnicas com o microabrasão e o clareador. Legal? Já faz tempo que eu faço isso, tá bem? Então, aqui um caso só para vocês verem de fluorose. Deixa eu ver se eu estou terminando. Sim. Ah, não. Não, mas eu vou terminar, tá? Só para nós terminarmos, então, daquele tratamento, nós fizemos um ensaio clínico controlado grande, publicado já, com agentes clareadores, e nós fizemos, olha, nesse caso específico, com peróxido de hidrogênio em baixa concentração, que foi um artigo publicado, e peróxido de hidrogênio, 35%. Estabelecemos 3 sessões, mas olha da primeira para a segunda sessão como melhorou, não é? E depois, então, não há necessidade da terceira sessão, tá legal? Então, aqui, eu me despeço de vocês, não é? Aqui os livros, o manual, depois, a partir de junho, vai ser comercializado. Hoje ele é de acesso aberto para os nossos alunos da universidade. Esses vocês conseguem baixar no site da TFL. Vamos fazer a terceira edição de Ebiatria e aqui o livro de remoção química e mecânica. O curso de especialização nosso, que começa em março, na APCD Central e lá na Paraíba. E o meu novo projeto, né, que eu tenho mostrado aí todas as vezes, que é o projeto de certificação profissional, que vai do bebê ao jovem, não é? Será que a gente pode fazer uma selfie? Não é? Fiquem aí. Então, a nossa agenda do primeiro semestre. E aqui o nosso QR Code para você deixar seu e-mail no site. O nosso Instagram, @skbsaúde. Dá um toque ali para aquela moça ali de costas, a Ana Paula, para ela vir fazer uma... Dá para bater aí no vidro? Ou para o Julico? Olha lá. E aqui... Meu Instagram, @calilsandra, @skbsaúde. E aqui o meu e-mail, se vocês quiserem os artigos, quiserem me mandar alguma informação ou alguma dúvida, eu estarei à disposição. Muito, muito, muito obrigada a SDI pela oportunidade e a vocês que ficaram me escutando. Até mais tarde.